Olha, realmente a gente tá com bastante, né, desfalques e tal, mas todo mundo que tá aqui vestindo a camisa do Galo tem capacidade e qualidade para isso. Então a gente, ao invés de ficar pensando nos que não estão disponíveis, né, a gente precisa valorizar aqueles que vão jogar, aqueles que vão ter a oportunidade de jogar na segunda-feira. É isso, a nossa equipe é forte, uma equipe unida, e eu espero que quem entrar aí na segunda-feira que dê conta do recado, que é um jogo difícil. Um baita confronto, né, uma situação inusitada, assim, porque eu tinha ficado 5 anos no Fluminense. Quando eu enfrento o Fluminense tem uma carga emocional, mas é um pouco diferente, né, no Palmeiras a história lá foi um pouco diferente, mas da mesma forma deixei grandes amigos. E vai ser uma honra, né? Vai ser engraçado também jogar contra os meus amigos na segunda-feira. Tenho conversado com alguns deles, mas eu tenho certeza que vai ser um grande confronto. Eles vêm numa crescente muito boa, né? É uma grande equipe, e mesmo quando não joga tão bem ou quando não tem um futebol tão vistoso, eles seguem vitoriosos, né? Que no final das contas é o que importa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e tentar impor o nosso estilo de jogo. E o Bragantino estava desfalcado de meia dúzia de jogador. Quando era o contrário, né? Era um Atlético esfacelado e, para piorar, perdeu o Zarate com 2 minutos do segundo tempo. Eram 6 jogadores pesados, importantes, ausentes. Um time remendado e que encarou o Bragantino, venceu o jogo, pontuou numa partida que pouca gente acreditava. Eu mesmo não acreditava numa vitória do Atlético. Ele venceu. E eu acho que o jogo contra o Palmeiras vai ser ainda mais duro, João, porque o Milito perde outras peças, perde o goleiro, perde o volante, o único que ele tinha de origem. Vai ter que remendar essa equipe, vai ter que jogar com zagueiro de volante, com o meia de lateral. Não sabe se vai poder contar com o Hulk. O que dá para tirar de positivo é a organização que a gente consegue ver nesse Atlético, que mesmo sem as principais peças, não muda a maneira de jogar, não muda a maneira de atacar, de defender, segue muito bem organizado. Há um trabalho, há um padrão, e a disciplina tática dos caras. Os caras se entregando, o torcedor do Atlético gosta disso, jogador que deixa tudo em campo, e eles deixaram contra o Bragantino. E a arquibancada vai ser fundamental segunda-feira, mas fundamental. Um outro debate que eu tenho ouvido muito é a respeito do elenco do Atlético. E com sinceridade, eu acho muito injusto dizer que o Atlético tem um elenco pequeno. Eu fui dar uma estudada sobre isso e fazer comparações. No futebol europeu, a média é de 25 jogadores por elenco. Mas o futebol europeu é um futebol onde se joga menos do que no futebol brasileiro. Mas quando você compara com o futebol brasileiro, o elenco do Atlético, ele é praticamente do mesmo tamanho do elenco do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, de todo mundo grande que tem folha de pagamento grande. Agora, não dá para esperar que o Atlético tenha o Hulk de titular, tenha um reserva que é um jogador de seleção chilena que custe caro, e que o terceiro atacante do Atlético seja um jogador também para ganhar R$1 milhão por mês. Nenhuma folha de pagamento dá conta disso. E nenhum time no Brasil, talvez nenhum time no mundo, dê conta de manter o padrão perdendo 6, 7, 8 jogadores. E aí a gente tem que, pelo menos na minha opinião, Edu, cobrar do que é a realidade de opções equivocadas do futebol brasileiro. Tem algum time jogando na Europa agora? Não, é a Eurocopa, meu amigo. É a Eurocopa, parou tudo. Agora o futebol brasileiro se dá o luxo de continuar durante a Copa América. Aí quem investe melhor e gasta para ter uma Arana, não tem uma Arana. Quem investe para ter uma Arrascaeta, não tem uma Arrascaeta. Quem investe para ter os jogadores de ponta não tem os caras, porque os caras estão nas suas seleções nacionais. Então, é muito fácil apontar o dedo e falar, mas tá faltando. Claro que vai faltar, você tem 7 jogadores fora. Você tem jogador machucado, você tem jogador suspenso, você tem jogador na seleção. Não tem jeito, ninguém vai conseguir manter o mesmo padrão de elenco, não. E outra coisa, também não tem jeito de você ter um elenco de 40 jogadores, 45 jogadores. Primeiro, porque aqueles que não forem aproveitados vão manter um ambiente eterno de insatisfação. Acabamos de ouvir aqui de um atleta profissional, de um goleiro, dizendo o seguinte, olha, eu queria jogar, eu precisava jogar, é fundamental para o atleta estar jogando. E o segundo ponto a respeito disso, não tem conta que fecha, Edu. Como é que você enfia na folha de pagamento mais 10 jogadores? Da onde que vem o dinheiro? Se você botar mais 10 jogadores a um salário médio de R$500 mil, nós estamos falando de mais R$5 milhões por mês. Nós estamos falando aí, na hora que você junta tudo, né, 13º, férias, tudo mais que você gasta, nós estamos falando aí de mais 70, 80, 100 milhões de reais por temporada. Quem dá conta de um negócio desse, cara? João. A gente tá indo pra uma linha de uma cobrança que é irreal no futebol brasileiro. É isso. Eu acho que falar até papagaio fala, né? Assim, você ter 3 laterais direito ganhando R$1 milhão, isso não existe.
tem um negócio que é muito sério no futebol que chama gestão de grupo. Não adianta você ter 3 jogadores para cada posição do mesmo nível, isso não existe. O futebol brasileiro não tem condição de pagar isso. O Atlético não tem condição de pagar isso. Você não vai ter um elenco de 35, 40 jogadores. Isso acontecia lá atrás. O errado não pode voltar a ser... O Atlético não pode voltar a fazer o errado. Lá atrás, quando inclusive não pagavam um salário, né? Isso. E que quebraram o clube. Isso, e não tinha gestão. Não só o Atlético, tá? Quebraram todos os clubes do futebol brasileiro por gestões inconsequentes. O Flamengo teve que passar uma década sem ganhar nada, conviver, flertar com o rebaixamento para se reorganizar. Justamente por isso, eram elencos inchados, com 45 jogadores, com 40 jogadores. Aí tinham bons jogadores, ganhando um bom salário e que não entravam em campo. Depois desse jogo contra o Bragantino, que o Atlético perdeu Batalha, perdeu Everson, ouvi muita gente falando, mas tá vendo? Se não tivesse vendido o Pavon, o Edenilson e o Patrick, ia ter time. Mas espera aí, né, gente? Você vai fechar a conta como? Mas peraí. Você trazer o Bernard, você teve que liberar um pedaço de folha. E outra, João, o Pavon, o Edenilson e o Patrick, eles iam ficar 1 mês e meio esperando chegar o jogo com o Bragantino pra ter um jogador expulso. E mais uma coisa, Edu. Muito se cobra, inclusive no Atlético, que não se revela jogador. Se o Pavon não tivesse saído, o Alisson não teria jogado. Como é que você vai revelar jogador se o cara da base nunca tiver oportunidade? Como é que esse cara vai ser revelado? Exato. Como é que você vai gerar e criar oportunidade de fazer dinheiro com venda de jogador se o seu elenco for de 30 caras, 25 anos mais? Tem jeito, gente. O Lucas França tá aqui, foi da base do Cruzeiro, e nesse momento, nesses anos que passaram do Cruzeiro aí, Série B, sem dinheiro pra nada, pega os nomes que o Cruzeiro trouxe da base. Maurício, o Palmeiras tá querendo tirar do Inter. O Ederson, que hoje tá jogando Copa América, a seleção brasileira. Vitor Roque, Kaká. Essa turma toda apareceu nesse momento. E como aproveitaram mal, né? Não, aí é incompetência. Eles só apareceram porque não tinha dinheiro pra contratar. E foram tão incompetentes que perderam esses jogadores sem levar um tostão. O Atlético chega no momento que libera o Pavon, libera a Edenilson. O Kardec não tem jogado bem. Por muito pouco não liberou o Vargas também. Só que tem o Alisson, tem o Cadu. O pouquinho não pode, João, é o Hulk ficar fora, o Cadu jogar e cobrar do Cadu que ele seja o Hulk. Exatamente. Você lembra aquele programa do Silvio Santos que o cara botava o fone aqui? Isso é muito novo. Você tá com quantos anos? 28. É o da cabine, não vai lembrar, né? Não. Nós somos mais velhos aqui, vão lembrar. Não, tem 2 cabeças brancas aqui no estúdio. Tem um ali que deve ser mais ou menos da mesma idade que eu, né? Uma senhora distinta aqui também. Vocês lembram do programa do Silvio Santos? Você botava um fone, ficava numa cabine. Ele perguntava assim: você troca um carro 0 por um cacho de banana? E o cara não estava escutando, ele falava: troco. Pergunta que eu faço é: você trocaria Edenilson, Patrick e Pavon pelo Bernard? Trocaria na hora. É o que o Atlético fez. Porque não tem jeito de você trazer o Bernard pagando o que ganha um jogador como o Bernard, que estava ganhando em euro, e manter uma folha inchada. Você tem que aliviar. O Cruzeiro está fazendo isso, está fazendo de maneira muito correta agora. O Cruzeiro, para poder pagar o que vai pagar para o Matheus Pereira ficar, liberou o papagaio. O que é melhor? Você perder o Matheus Pereira porque não tem dinheiro para aumentar o salário dele, ou aumentar o salário do Matheus Pereira, que é o melhor jogador do Cruzeiro, e liberar o papagaio para o futebol japonês e economizar quase $500 mil por mês com o salário dele? Não tem o que discutir. É isso, gente. Mas às vezes me parece que falta compreensão no futebol brasileiro, né? A cobrança, às vezes, ela passa do tom, João. Passa do tom mesmo. Hoje o futebol, os clubes estão virando empresas, há responsabilidade financeira, orçamentária, administrativa. É porque o torcedor se acostumou, né? Ao longo das décadas de gastos indevidos e contrata e deixa pra pagar 10 anos depois. O Atlético tá pagando o Ronaldinho até hoje, cara. Pô, mas quando você contrata pra não pagar, você pode contratar qualquer um. Então fica muito simples. Pode fazer qualquer coisa. É isso. Vamos mostrar a força alvinegra, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Até a próxima!